Muito bem. Você que está chegando agora, Conexão Popular, estamos indo para o segundo bloco e tem uma coisa que já está tomando corpo aqui em todo o país, que é o início das propagandas eleitorais para as eleições de 2024. Vai começar depois de amanhã, também conhecido como dia 16 de agosto. Então você vai cansar de ver faixa, vai receber cartãozinho, vai receber panfleto, vai ver banner, isso tudo está liberado. Ainda não tem início. Mas deixa eu te apresentar o Gabriel Marcondes, cientista político, que aceitou o nosso convite para vir aqui bater um papo, trocar uma ideia. Obrigado por estar aqui, viu, Gabriel? Boa tarde, Miguel. Boa tarde a quem acompanha a TV Câmara de Taubaté. É um prazer estar aqui para conversarmos um pouco mais sobre a campanha eleitoral que começa dia 16. Exatamente. Eu estava falando que essa parte da campanha, ok, propaganda em material. Rádio e TV a partir do dia 30 de agosto, né? Nunca teve a coincidência das duas começarem simultaneamente, né, Gabriel? Não, até porque antigamente a campanha era mais longa, né? 90 dias de campanha, mas não eram 90 dias de espaço na TV. Então, sempre houve essa diferença entre o início da campanha e o início da campanha na TV. Então, isso não mudou com a redução da campanha. Mas aí são 30 dias, um pouco mais de 30 dias de campanha. Agora 35 dias de campanha de rádio e TV também, né? De rádio e TV, né? Que nós temos horário gratuito de propaganda eleitoral, instituído por lei, né? Pela lei dos partidos políticos, lei das eleições lá de 95. Mas a campanha sempre começa um pouco antes para dar tempo dos candidatos se prepararem da campanha de rua. A campanha de rua é tão importante quanto a campanha nos meios oficiais de comunicação. Você acha, eu já vou pegando o gancho com a campanha eleitoral de rádio e TV, só para a gente tirar uma lasquinha disso, que eu acho que é interessante e é parte importante da campanha, ou não é? Com certeza, é muito importante. Você acha que vale a pena essa propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão? Vale. Para quem já é conhecido e está em mandato, ou também para quem não é conhecido? Para ambos. 15 segundos aparecendo na TV. Para ambos. Para ambos, porque esses 15 segundos a gente não pode negar. Minha primeira experiência profissional foi numa rádio. É que o rádio, você não sabe qual alcance que ele tem, você não sabe aonde ele chega. Verdade. Né? Quem está ouvindo naquele momento, quem está vendo a TV naquele momento. Então, por mais que as redes sociais, por mais que a internet tenha avançado muito nos últimos anos e também tenha avançado muito a importância nas últimas eleições, o espaço de rádio e TV ainda é importante, principalmente nos rincões de Taubaté, nos rincões do Brasil, nos rincões dos municípios, dos estados. Ainda é um meio de comunicação muito importante. Então você acredita que é benéfico para Com certeza. todo tipo de candidato? Sim. Conhecidos e os menos conhecidos. Com certeza. Agora me diga uma coisa, o que mudou da última eleição? Porque sempre tem uma, vamos dizer, evolução, porque as pessoas sempre evoluem, tentam, pelo menos as instituições eleitorais brasileiras tentam sempre aperfeiçoar. O que mudou da última para essa, Gabriel? Mais importante da gente acompanhar o que mudou dessa para a última é em relação às últimas em si, né? Com relação à forma da eleição. Fim das coligações para vereador, para deputado, para cargos proporcionais. Né? Nós tivemos também uma redução no número de partidos que podem disputar a eleição, dada a cláusula de desempenho. Então, acabei de ler uma matéria muito interessante, que foi divulgado o registro das candidaturas agora, essa semana, e em Curitiba, por exemplo, o número de candidaturas reduziu pela metade. Dada a redução no número de partidos, dada a redução que agora cada partido por si, né, também reduziu o número de candidatos por chapa. Antigamente era 50% a mais do que o número de cadeiras. Aqui são 19? 19. Podia lançar mais 10, por exemplo, são 29, 28 candidatos. Agora só apenas número de cadeira mais um. Então, são 20. Essa é uma redução que, se você for em escala, pelo número de partidos que disputam pela cidade, é uma redução muito considerável. Acredito que isso traz um ganho muito importante para o eleitor, inclusive, que é uma campanha um pouco mais limpa, menos candidatos. Traz qualidade? Traz porque os partidos agora precisam fazer um trabalho de recrutamento e seleção das suas candidaturas. Nessa eleição, posso afirmar para você, sobrou candidato, faltou partido. Mas aí é que tá, porque o partido sempre tem que estar com o olho no quociente eleitoral. Sim. Ele tem que ter o quociente mínimo, que é a linha de corte, para você poder fazer 1, 2, tem sobra, enfim, é uma equação. Mas, enfim, então você tem que ter bons candidatos para poder eleger 1 ou 2 parlamentares, né? E eu ouso dizer que a maioria dos partidos nos municípios do Brasil agora tiveram um problema com excesso de candidatos, de pessoas pretensas a serem candidatas,
mas com a redução no número de candidatos por chapa. Uhum. Então, pela primeira vez no Brasil, a gente teve uma eleição em que teve mais pretensos candidatos do que vagas. Entendi. Isso exige o partido uma coordenação muito grande para garantir que ele possa selecionar os melhores quadros para representá-lo na eleição e, da somatória dos votos, eleger quantos candidatos mais ele conseguir, né? Uhum. Que a eleição é uma disputa coletiva, Entendi. entre partidos. Agora me diga uma coisa, até porque as pessoas hoje utilizam muito rede social. Sim. Né? Como é que você está vendo o papel da rede social? E vou falar uma coisa aqui que já é cansativo até de falar, que a internet, gente, não é uma terra sem lei, não é um lugar onde você vai postar as coisas e você vai passar impune, isso acabou. Embora não haja uma regulamentação no país ainda da rede social, da internet. Como é que você vê o papel da rede social nesta eleição? É preciso saber usá-la, né? Até onde dá para ir com uma campanha voltada na rede social? Bom, as redes sociais, a cada eleição que passa, mais importante se torna. Mais importante ela né? se torna. E mais perigosa ela se torna. Também, mas se a gente considerar desde a eleição de 2018 no Brasil, elas vêm, principalmente o WhatsApp, disparo de mensagens, elas vêm ganhando cada vez mais um papel central nas eleições. Então, uma campanha é composta de muitas faces. A face digital, as campanhas têm que ter presença nos meios digital, mas isso não substitui, ainda mais a campanha de vereador, gente. Não substitui o tete-a-tete, a rua, o material, o olho no olho, a conversa com o eleitor. Para vereador, isso ainda é muito mais fundamental ainda do que a rede social. Uhum. Para grandes campanhas, deputado, prefeito, é praticamente impossível ter uma campanha bem-sucedida sem uma rede social minimamente aceita. E a gente precisa lembrar que as regras eleitorais para valerem nessa eleição deveriam ser avaliadas pelo Congresso até dia 6 de outubro de 2023. Certo. E com relação às redes sociais, e até mesmo inteligência artificial, o Congresso foi omisso, né, em fazer esse tipo de regulamentação, deixando a cargo do Tribunal Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, expedir resoluções para tratar do assunto. Que fez um regramento. Fez. Conta pra gente. Então, foram duas resoluções, não me recordo agora o nome, mas uma que trata de rede social e outra que trata específico de inteligência artificial. Nas redes sociais não houve muito segredo. O pulo do gato, eu diria, é o impulsionamento de conteúdo. Vamos dar 2 exemplos aqui. O impulsionamento de conteúdo pode e deve ser feito pelos candidatos, desde que apresentem o CNPJ da campanha, por quem foi pago, e deve ser ou o candidato com dinheiro da campanha, ou o partido com dinheiro do partido, mas isso deve estar discriminado na campanha patrocinada. O que não pode? Patrocínio feito por terceiros. Patrocínio pago por empresas privadas, por terceiros, que não sejam partido ou candidato. Isso é vedado, né, por esta resolução. Outro ponto muito interessante desta resolução é a parte que trata da inteligência artificial. Sim. Né? A resolução é muito clara ao dizer que os candidatos que optarem por fazer materiais que usem inteligência artificial deve estar assinalado na arte e na postagem da propaganda. É produzido. Exatamente, que é produzido com auxílio de inteligência artificial. A inteligência artificial, Gabriel, eu acho que é o início desse processo e do protagonismo dela. Eu acho que ainda não vai ser como será, por exemplo, daqui 4 anos. Como é que você vê a inteligência artificial nesse processo? O que não dá para a gente encarar é encarar toda novidade como inimiga. Né? Sim. Se a gente for por essa visão, a gente vai ter muita resistência a algo que é natural da evolução das próprias redes sociais, das campanhas. E como qualquer campanha publicitária de marketing, tem que se adaptar às ferramentas existentes. Né? O que é terminantemente vedado pelo regulamento eleitoral dessas resoluções. O uso de IA para atacar ou ofender adversários, certo? O que já é vedado também por outros caminhos. Mas também muito importante é que o uso de deepfake, que é aquela coisa de reproduzir a voz de outros, reproduzir a imagem de outros, é terminantemente proibido pelo e não regulamento só a voz, eleitoral. né? A face. Tudo. Deepfake, que é você praticamente alterar materiais, alterar a realidade, fazer a pessoa dançar, fazer a pessoa falar o que não falou, seja positivo, seja negativo, é vedado, né? É vedado. É um esforço, eu diria, amiga, é um esforço muito claro da Justiça Eleitoral se antecipar aos problemas que poderemos ter nas eleições.
possivelmente teremos problemas com o uso de deepfake, né? Mas a regra está dada, não é permitido, e sendo identificado o uso de deepfake, deve ser acionado a Justiça Eleitoral, os cartórios. Você acha que existe a milícia Darknet pronta para atuar nessa eleição? Olha, eu acredito que toda campanha depende do orçamento e daquilo que a campanha tem à disposição para pagar, seja por meio próprio, seja por outros meios. Mas acredito que existam profissionais Sim, dedicados estão ali exatamente para isso, que né? Para devem burlar, prestar esse tipo de serviço para algumas campanhas, infelizmente. né? Isso aconteceu em 2018, sem a inteligência artificial. Isso aconteceu em 2020. Isso aconteceu em 2022. Não dá para a gente chegar aqui agora e dizer que não vai ter em 24. Não pode ser né? tão ingênuo assim. Mas sempre que houver contato com uma propaganda feita em IA, sem identificação, ou uma deepfake, seja ela positiva ou negativa, favorável ou desfavorável à candidatura que você goste, encaminhe, denuncie. E não encaminhe para outro, antes de você verificar a veracidade porque você pode também, você está sujeito também a processo. Tem uma pergunta aqui do jornalista Lincoln Santiago, considerando um contexto institucional, que é nosso repórter aqui, inclusive. Maravilha. Tem um contexto, considerando um contexto institucional, já que estamos dentro do Poder Legislativo da Câmara Municipal, até que ponto o parlamentar pode usar a tribuna e o mandato para divulgar as suas ações como legislador? A partir de que momento essa manifestação parlamentar pode ser configurada campanha, propaganda? Existe uma divisão clara ou a linha é tênue? A linha é tênue, certo? E pelo sim, pelo não, é sempre bom ter cautela. Por exemplo, o vereador ele tem a prerrogativa do seu mandato, deve fazer a prestação de contas daquilo que fez e deve prestar conta do seu trabalho parlamentar. Este é um limite. Uhum. A partir do momento que o vereador vai à tribuna e no uso da tribuna faz discurso com cunho eleitoral, divulga número, pede voto, ele está se pondo em clara vantagem em relação aos demais candidatos. Isso se configuraria, certo, a um impasse com a legislação eleitoral. Né? Existem câmaras, por exemplo, que tiram do ar matérias, que tiram do ar rede social, né? Depende muito da avaliação jurídica de cada câmara. Uhum. Mas eu conheço câmaras que tiram tudo. Eu conheço câmaras que, por exemplo, deixam apenas de postar alguns materiais específicos. Né? É uma avaliação muito interna corporis, porque é tênue. Sim. É tênue. Agora, o candidato à reeleição na tribuna, ele não pode confundir a imunidade parlamentar que ele tem para exercer o seu papel com imunidade sob a justiça eleitoral, certo? A linha é muito tênue e é o que eu converso sempre que eu posso conversar com os vereadores, eu digo, né? Independentemente da cidade onde estejam. Não é um discurso na tribuna que vai definir o seu resultado eleitoral. Então, em direito eleitoral a gente trabalha muito. O risco compensa o benefício? Em relação ao uso da tribuna, dificilmente o risco compensa o benefício. Então não faça. Uhum. É a orientação geral que a gente costuma passar para os candidatos, porque agora é tentar focar na rua, né, visitar eleitor, corpo a corpo. Para vereador, isso ainda é muito importante. Sim. O vereador é o agente político mais próximo da população. E talvez seja a campanha mais difícil que tenha, né? Porque o seu vizinho é candidato, seu cachorro é Seu candidato, seu primo, todo mundo é candidato. Agora, falando dos eleitores, como que os eleitores têm que se precaver, proteger seus dados pessoais em meio a essas novas regras, Gabriel? Muito importante. As campanhas, desde 2018 também, costumam lidar com comunicação via WhatsApp. Uhum. Né? A gente precisa lembrar que nós tivemos problemas sérios nas eleições passadas com relação a WhatsApp e Telegram. Tanto é que o WhatsApp restringiu um pouco a capacidade de envio, de compartilhamento de mensagens. Mas o que é importante? Neste meio tempo também houve a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E ela é muito clara, ela é muito direta ao dizer: você, eleitor, para você receber um material de campanha, uma propaganda eleitoral, você tem que dar o aceite. Você tem que dizer sim, eu autorizo receber esse tipo de material. É que tem uma diferença, né, Gabriel? Explica pra gente. Tem a lista de transmissão que você tem ali no seu celular, no seu WhatsApp, e tem o disparo em massa. Uhum. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Lista de transmissão só recebe se a pessoa tiver o contato do emissor salvo. Aí, né, eu, por exemplo, tenho várias listas de transmissão, só recebem as pessoas que têm meu número salvo. Essa é uma restrição que o próprio WhatsApp pôs para as listas de transmissão. Né? Agora, o disparo em si, né, aquela coisa de pegar número e ir disparando, até mesmo esse disparo, você recebeu uma mensagem de campanha
pedindo voto ou propaganda, você tem que dar um aceite se quer receber ou não. Você pode dar o aceite e depois dizer, não, não quero mais receber. A partir desse momento, a campanha ou o responsável não pode mais te mandar mensagem. Tá? E esse serviço de disparo, a gente tem que prestar muita atenção que a legislação eleitoral, ela veda a contratação de empresas para realizar esse serviço. Agora, por exemplo, um candidato que tem lá... A compra de mailing, por exemplo. A compra de mailing, não. E a operação de um mailing por uma empresa privada, contratada, ela é vedada pela legislação. Agora, uma campanha, um candidato tem lá uma lista de números com quem já se comunicou. A gente fala contato quente. Pessoas que ele já trocou mensagem, né? Se apresenta... Pergunta se pode mandar um informativo da campanha, se pode, né, contratar essa pessoa. Mas tem que ser expressa a pergunta. Podemos enviar? Sim, sim, Eu vou mandar um conteúdo é. eleitoral. Sim, não. Aquele que é não, tira. Não corre o risco. Porque outra coisa que mudou muito nas últimas eleições para cá é a facilidade com que o eleitor vai poder denunciar esse tipo de disparo, né? Eu acompanhei uma palestra muito interessante do Marcos Limão, em que ele mostrou que agora basta o eleitor receber esta mensagem, a Justiça Eleitoral vai disponibilizar um link em que é só a pessoa acessar... Pardal. Pardal. Acessar esse link, mostrar o print da mensagem, e colocar lá as informações e se disparar. Então, a facilidade... Online, não tem online. Se deslocar para lugar Nada, nenhum. não precisa abrir, autenticar firma, aquela coisa que cartório geralmente exige. Não. Mandou lá, colocou as informações, o print da mensagem que você falou que não quer mais receber e continua recebendo. Cara, para fazer uma denúncia disso hoje, leva 2, 3 minutos. Vamos fazer um papel aqui. Como cientista político, o Brasil vem vivendo um tempo de polarização, de agressividade em campanhas e tal. Hoje, cada campanha tem um quadro especializado em redes sociais, em como você cuida da rede social do candidato ou da coligação ou do partido. Qual é a mensagem hoje que você acha que em 2024 vai funcionar para o eleitor? Olha, como nós estamos tratando de eleição local, depende muito do contexto local. Né? Eu, por exemplo, vim de uma cidade em que nenhum candidato à prefeitura pode lidar com o público sem tratar da temática asfalto. Uma cidade enorme no estado do Paraná, Colombo, a 8ª maior, e tem 40% da sua malha viária apenas asfaltada. Então, uma campanha que não trate de asfalto não tem... Aqui em Taubaté tem as suas peculiaridades, São José tem suas peculiaridades, Caçapava, mas eu acredito que a mensagem mais eficiente é aquela que trará ao eleitor identificação. Por meio da rede social, por meio da TV, do rádio, a campanha que conseguir com mais eficiência, gerar identificação do eleitor com a candidatura, mais eficiente tende a ter. A gente precisa lembrar que a gente vive este processo político de polarização, né? Não é uma novidade. Há uns anos atrás, a polarização era entre 2 partidos políticos, muito bem definidos. Hoje é entre 2 forças políticas que estão acima dos partidos, mas também muito bem definidas. Mas... apesar disso, há uma grande parcela do eleitorado, que é o eleitorado que não se vê representado por nenhum desses polos. Não tem uma posição definida. E não é um voto ideologizado. E é este eleitor mediano, que é muito maior, o seu número é muito maior do que as pessoas avaliam, que define as eleições, certo? A grande parte do eleitorado brasileiro não baliza o voto por questões ideológicas, certo? Então, tem que ter isso em mente. As pessoas costumam muito dizer aqui em Taubaté que o resultado 70-30 da eleição presidencial de 2022 representa fielmente o eleitorado da cidade. Calma lá, não é bem assim, né? Existe uma grande massa de eleitores em qualquer lugar do Brasil que não se divide entre essa polarização, mas que no segundo turno teve que fazer uma opção. E tem a decisão do momento. Claro! Nesse exato momento, o eleitor está insatisfeito com o partido tal, com o partido Y, ou com o candidato tal, ou com aquele que foi ex. Existe esse sentimento de momento e é muito direto e, como é que eu vou dizer, impactante no resultado das eleições, né, Gabriel? Sim, cada cidade tem o seu cenário, né? A gente costuma dizer que em cidades em que o Poder Executivo disputa a reeleição com uma aprovação, aceitação acima de 50%, dificilmente uma reeleição não vem.
Em cidades em que o gestor tem uma avaliação abaixo disso, o cenário se torna mais incerto. Mas a gente precisa lembrar que, para a intenção de voto, numa pesquisa, por exemplo, o eleitor diz a quem ele pensa em votar naquele momento. Pesquisa é fotografia, eleição é filme. A gente está falando de majoritário. Isso, de majoritário. Tá. Né? Só que a rejeição é uma opinião que ele pode estar para 1, 2, 3 candidatos. A rejeição sempre dá acima de 100%, porque ela pode rejeitar mais de uma candidatura. A gente costuma dizer que na fase de pré-campanha, até mesmo antes de iniciar a campanha eleitoral, o dado mais importante para toda candidatura é a sua rejeição. Porque todas têm um período de pré-campanha para trabalhar a sua rejeição. Inclusive, tem candidatos que se lançam candidatos dependendo do grau de rejeição dele. Sim. Porque ele tem campo para crescimento. Exatamente. E também a gente precisa lembrar que a taxa de rejeição é proporcional à taxa de conhecimento que o eleitor tem daquele candidato. Exato. Então, baixa rejeição... É uma opinião formada já. Exatamente. Baixa rejeição, geralmente quem é pouco conhecido. Quem é muito conhecido, obviamente, vai ter uma rejeição maior, porque é conhecido por parte do eleitorado. A gente diz que rejeição maior, piso mais baixo, teto também piso mais alto, teto mais baixo. E para quem tem baixa rejeição é pouco conhecido, o piso é baixo e o teto é muito alto, porque a gente não sabe até onde a pessoa pode chegar. E é aí que a campanha eleitoral faz diferença. Agora, não vamos ser injustos. Como é que é o eleitor do vereador? Cara, o eleitor do vereador é um eleitor que se identifica muito pela proximidade. Né? Existem basicamente 2 tipos de vereadores, de atuação parlamentar do vereador. Aquele que atua em defesa da sua localidade, atende às demandas da sua localidade, e aquele que defende e atua a favor de pautas muito específicas. O eleitorado municipal, se a gente parar para analisar, nós temos poucos vereadores de pauta e muitos vereadores ligados à localidade. Isso diz muito sobre a característica do eleitor do vereador. É um eleitor que preza pela proximidade com o vereador, sabe? Ele quer conhecer o vereador, ele quer saber quem é o vereador e aí sim saber do seu trabalho. Então, é por isso que o vereador, no sistema político brasileiro, ele é a peça mais importante para todos os outros membros. Deputado, prefeito, governador, presidente. Por quê? O vereador é o agente político mais próximo da comunidade. A base da pirâmide. E o cabo eleitoral dos demais mais eficiente, porque ele conhece a localidade. Então, o eleitor do vereador é um eleitor muito mais próximo. Né? A gente não precisa ir longe. Quantos vereadores no exercício são acionados dentro da sua própria residência por eleitores conhecidos e próximos para tratar de questão local? Ele não faz isso com o deputado. E a população não sabe qual é a atribuição de um vereador. A verdadeira atribuição de um vereador, né? A gente precisa separar entre aquilo que é o dever ser e aquilo que de fato é. O dever ser diz muito claro que as prerrogativas do vereador são fiscalizar o poder executivo, criar as leis. contas públicas, criar leis, julgar as contas do prefeito, julgar, né, em caso de crime, em caso do prefeito em vez de incorrer em crime, né, que necessite a cassação. Mas também existe uma atribuição que o eleitor dá ao cargo político, ao vereador. E isso é uma coisa muito mais estudada pela antropologia e sociologia do que a própria ciência política. Né? Porque tem aquilo que a lei espera do vereador, o que a lei espera e define do parlamentar, e tem aquilo que a própria sociedade espera que ele atende. Então é um jogo muito dúbio. E geralmente, é mais eficiente aquele que tem a leitura muito clara de quais são esses 2 papéis, quais são as diferenças entre eles e como atender a contento as duas. Vamos só para a gente finalizar, a gente precisa deixar claro uma situação aqui. Eu fiz uma entrevista com a CEO da Paraná Pesquisas e ela me disse, eu quero que você referende isso ou discorde. Se você sair por aí fazendo enquete, fazendo pesquisas para sua rede social, se não tiver registro, você está errado. Não é isso? Qualquer tipo de enquete, de pesquisa que você divulgue, há a necessidade de registro. Vamos lá. Eu acompanho a política de Taubaté já tem algum tempo e vira e mexe, semana sim, semana não, em algum grupo tem uma enquete sendo feita. Exatamente. Então, não achando pode. que como é enquete está tudo bem. Não está. Não pode. É printado, é denunciado, os responsáveis respondem por isso. Por quê? Enquete tem o poder de enviesar o eleitorado. Exato. E enquete não tem amostragem, não tem exatidão probabilística, não tem validade. Não tem embasamento científico, Exatamente. não tem metodologia, não tem nada. Nada. E eu já atuei com pesquisa eleitoral, é um negócio muito sério. E então, as pessoas que estão realizando enquete estão correndo riscos desnecessários, né, no período eleitoral. E a CEO da Paraná Pesquisa tem toda a razão. Para você ver como é diferente.
A cidade de São José dos Campos já teve várias pesquisas registradas ao longo do último ano. A nossa cidade de Taubaté, a última pesquisa registrada é da Paraná Pesquisa, realizada no fim de novembro de 23. A gente sabe que muitas pesquisas eleitorais foram realizadas na cidade, mas elas não foram registradas. Por mais que eu ou você tenhamos acesso a elas, não podemos tratar delas porque não tiveram registro. Se não teve registro, não pode ser publicada. Se não teve registro, nós temos que ter a responsabilidade de não divulgá-las. Exatamente. E a mesma coisa com enquete de Facebook, enquete de Instagram. Não é recomendado fazer. As pessoas responsáveis podem responder perante a Justiça Eleitoral por conta de fazer enquete em rede social. Só para deixar claro, talvez você tenha recebido um telefonema ou alguém fazendo pesquisa e te abordou. Se não for divulgado, está tudo bem, porque as coligações e os partidos podem fazer as pesquisas de forma interna, para ele ter conhecimento do quadro atual da campanha. Aí está tudo certo. O problema é a divulgação disso, seja em redes sociais, seja em jornal, seja em rádio, seja em televisão. Sem registro, não se publica. Não se deve publicar. Gabriel, eu queria agradecer demais a sua participação aqui, te convidar para participar com a gente nesse processo eleitoral que vai ser legal, vai ser quente aqui na cidade de Taubaté. E aí a gente vai ter muita coisa para conversar mais adiante. Mas, por hoje, é o que temos por o momento. Eu queria agradecer a sua participação aqui. E você espera que seja uma campanha tranquila aqui na cidade de Taubaté, pelo quadro que está se desenhando? Bom, você falou a palavra certa. Você espera, é de esperança, de desejo. Eu espero que seja, mas não será. Não vamos nos iludir. Será uma campanha intensa, forte, pesada. E é uma eleição que vai definir o rumo da cidade aí pelo menos pelos próximos 8, 12 anos. A gente costuma dizer que de um período de tempo, as cidades têm eleições paradigmáticas, eleições que mudam, né, o futuro da cidade. Esta é uma delas. 2020 foi assim, esta foi assim, 2012 foi assim, 2024 não será diferente. Então o eleitor se prepare, se informe, né, faça uma boa escolha, porque por falta de boas candidaturas, o nosso eleitor não vai perecer. Tanto para vereador como para prefeito. Obrigado. Obrigado, Miguel. E você vai acompanhar tudo sobre esse processo eleitoral aqui na TV Câmara Taubaté. É só ficar ligado no canal 4.2 TV aberta e também nas nossas plataformas digitais. Nós acabamos de conversar. No primeiro bloco, nós falamos com a assistente social Deuna, falando sobre o registro no cadastro único. E nesse bloco, nós falamos com o Gabriel Marcondes, cientista político, falando do início das propagandas eleitorais que acontece na sexta-feira, dia 16. Então, para você que esteve conosco, muito obrigado pela sua participação e pela sua audiência. Conexão Popular volta na próxima quarta-feira. Um grande abraço.